Fala pessoal, aqui do canal Dia a Dia da Advocacia. Para você que não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e nos segue também lá nas redes sociais, Advocacia Ivan Dias e Dr. Ivan Dias, no Facebook e no Instagram. A partir de hoje, então, vamos postar aqui no nosso canal alguns cursos sobre matéria previdenciária. São cursos curtos, mas que vão gerar interesse e abrir um leque de trabalho para você que é advogado, que está iniciando na área previdenciária e também para você que já atua há algum tempo na área previdenciária. Uma das novidades agora no ano de 2023 foi a criação da pensão para os dependentes das vítimas de feminicídio. É uma lei que entrou em vigor agora, não fazem 2 meses, dia 31 de outubro de 2023, a Lei 14.717. E ela trata então da possibilidade do recebimento pelos dependentes das vítimas de feminicídio. Legislação nova que então você vai ter conhecimento aqui no nosso canal, Dia a Dia da Advocacia. Então aqui é a Lei 14.717 de 31 de outubro de 2023. Ela diz então lá como o preâmbulo da lei: institui a pensão especial aos filhos e dependentes, crianças ou adolescentes órfãos em razão do crime de feminicídio, tipificado no inciso do parágrafo 2º do artigo 121 do Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940, que é o Código Penal, cuja renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, esse benefício será para os órfãos, seja criança ou seja adolescente, de vítima de feminicídio. Então, tem que ser filho para ter direito, então tem que ser o dependente desta vítima de feminicídio, e já institui então um requisito ali, que é a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, é instituído pensão mensal dos filhos e dependentes menores de 18 anos. Então, observe que além da renda per capita tem que ser menor de 18 anos. Órfãos em razão do crime de feminicídio, tipificado no inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, tem que ser o órfão dependente menor de 18 anos com renda per capita mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. O parágrafo 1º. O benefício de que trata o caput deste artigo no valor de um salário mínimo, então o benefício será no valor de um salário mínimo, será pago ao conjunto de filhos e dependentes menores de 18 anos de idade na data do óbito de mulher vítima de feminicídio. O benefício de que trata o caput deste artigo será concedido, ainda que provisoriamente, mediante requerimento, sempre que houver fundados indícios de materialidade do feminicídio, na forma definida em regulamento, vedado ao autor, coautor ou partícipe do crime representar as crianças ou adolescentes para fins de recebimento e administração da pensão mensal. Significa que, então, havendo indícios da materialidade e da prática do crime de feminicídio, os dependentes menores de 18 anos, órfãos da vítima de feminicídio, que comprovarem a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, poderão requerer, ainda que provisoriamente, o pagamento desta pensão especial. Obviamente que se for o autor ou coautor, o representante legal destas crianças, desses menores, ele não poderá representá-las para fazer o requerimento da pensão mensal, porque haveria um conflito de interesse, à medida que se ele foi o autor ou até mesmo coautor ou partícipe do crime de feminicídio, não haveria razão para ele continuar a representar os dependentes da vítima e que buscam então a pensão especial. Verificado em processo judicial com trânsito em julgado que não houve crime de feminicídio, o pagamento do benefício de que trata o caput deste artigo cessará imediatamente, desobrigados os beneficiários do dever de ressarcir os valores recebidos, salvo má-fé. Portanto, caso o beneficiário esteja recebendo provisoriamente a pensão mensal e posteriormente, após o trânsito em julgado, ficar comprovado que não houve o crime de feminicídio, cessará o benefício e eles não estarão obrigados a devolver os valores para o governo. Claro que, se comprovada a má-fé, então teriam que devolver.
O benefício de que trata o caput deste artigo, ressalvado direito de opção, não é acumulável com benefícios previdenciários recebidos do regime geral de previdência ou dos regimes próprios de previdência, nem com pensões ou benefícios dos sistemas de proteção social dos militares. Portanto, não é possível a acumulação de benefício de pensão especial para com benefício de regime geral da previdência. O segurado deverá optar por aquele que vai querer receber. Vamos imaginar a seguinte situação: um segurado dependente menor de 18 anos fica órfão de uma vítima de feminicídio e já recebe algum benefício da previdência. Ele não poderá acumular então com a pensão especial que foi criada pela Lei 14.717. Será excluído definitivamente do recebimento do benefício de que trata o caput deste artigo a criança ou adolescente que tiver sido condenado, mediante sentença com trânsito em julgado, pela prática de ato infracional análogo a crime como autor, coautor ou partícipe de feminicídio doloso ou de tentativa deste ato cometido contra a mulher vítima da violência, ressalvados os absolutamente incapazes. Então, da mesma forma, caso o adolescente, o menor ou até mesmo a criança pratique um ato infracional que seja igualado ao crime de feminicídio, ele será excluído definitivamente da possibilidade do recebimento da pensão especial. O benefício que trata o caput deste artigo cessará quando o beneficiário completar 18 anos de idade, ou em razão do seu falecimento, e a respectiva cota será reversível aos demais. Significa que ao completar então os 18 anos, a criança ou adolescente terá o benefício cessado, ou ainda quando ele vir a falecer. E a cota que ele recebia então será revertida para os demais beneficiários. Vejo que aqui é uma diferença da pensão especial para a pensão por morte pós-emenda constitucional. A pensão por morte pós-emenda constitucional de 2019, a cota cessada, ela não reverte em favor dos demais dependentes beneficiários. Ao contrário da pensão especial da Lei 14.717. A cota é reversível em favor dos demais beneficiários. O benefício de que trata o caput deste artigo não prejudicará os direitos de quem o receber, relativos ao dever do agressor ou do autor do ato delitivo indenizar a família da vítima. Então, o fato de um dependente menor ou adolescente receber a pensão mensal não afasta o direito de ele ingressar com uma ação indenizatória contra o agressor da vítima. Parágrafo 2º, o benefício do que trata o artigo 1º, aliás, o artigo 2º, o benefício do que trata o artigo 1º desta lei será concedido às crianças e aos adolescentes elegíveis à prestação mensal na data da publicação desta lei, inclusive nos casos de feminicídios ocorridos anteriormente, sem efeitos retroativos. As despesas decorrentes do disposto nesta lei serão classificadas na função orçamentária social e estarão sujeitas à previsão nas respectivas leis orçamentárias anuais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esta lei entrou em vigor no dia 31 de outubro de 2023 e trouxe essa novidade, que é a pensão especial para as vítimas de feminicídio. Vamos trazer agora alguns números a respeito das ações que são ingressadas pelo INSS contra os agressores, ou seja, a ação regressiva que é feita pelo INSS contra os agressores em razão de crimes de feminicídio. Vejam só, desde 2012 o INSS tem cobrado na Justiça de agressores de mulheres o ressarcimento de valores gastos pelo governo, com o pagamento de benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, a mulheres impedidas de trabalhar por terem sido vítimas de violência. As ações também incluem casos de pensão por morte concedidas aos dependentes de vítimas de feminicídio. Só entre março e agosto de 2023, 12 ações do tipo já foram movidas pela AGU, cobrando dos acusados as despesas previdenciárias decorrentes de feminicídios. A expectativa é que, com os casos, mais de 2,94 milhões voltem aos cofres públicos. O volume de ações deste ano é o maior que os 11 processos ajuizados pelo governo federal nos últimos 12 anos, que também incluem casos derivados de agressões contra mulheres. No entanto, apesar das decisões favoráveis, nenhum valor já foi arrecadado, por conta da dificuldade da justiça de arrestar os bens dos acusados. O que o INSS espera é que, com mais essa penalidade, os agressores pensem 1000 vezes antes de bater em uma mulher, porque vão passar a sentir o crime também no bolso. Aí temos os balanços das ações: 2012, 2 ações ajuizadas, 2013, 6,
2015 uma, 2016 uma, 2018 uma, 2019 não houve ações e 2023 12 ações ajuizadas. Então, pelo balanço que nós verificamos aí do INSS, é poucas as ações ajuizadas contra os agressores. Obviamente que o Brasil, por ser um país muito grande, existem agressões todos os dias ocorrendo e o volume de ações propostas pelo INSS é imensamente pequeno. Então tratamos hoje aqui da Lei 14.717, que instituiu a pensão especial para os menores, para as crianças ou adolescentes órfãos de vítimas de feminicídio, prevendo ainda que para ter direito a este benefício deverá comprovar o requerente ou dependente a renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Da mesma forma, este benefício será pago até o dependente, seja criança ou adolescente, completar os 18 anos ou até o seu falecimento. E ainda que a cota por ele cessada, então reverterá em favor dos demais dependentes que estão recebendo. Da mesma forma, temos que lembrar que este benefício não pode ser cumulado com qualquer outro benefício da Previdência Social ou de regime próprio de Previdência, ou ainda a pensão para os militares. Tratamos então desta lei, em breve mais cursos aqui no nosso canal Dia a Dia da Advocacia. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as nossas notificações e, como eu disse, segue as nossas redes sociais lá no Facebook e no Instagram, Advocacia Ivan Dias e Dr. Ivan Dias. Um abraço e até o próximo curso.